A Viuvinha, versão brasileira, Van Marker. Depois da morte do seu pai, foi o senhor Almeida que cuidou de Jorge e de sua herança. Chegando à maioridade, Jorge tomou conta de toda a sua herança e começou a viver no modo dos moços ricos, as quais pensam que gastar o dinheiro de seus pais é uma profissão suficiente para que se despencar a qualquer outra. As mulheres lhe sorriam, os homens o festejavam, teve amantes e luxo. Felizmente, como quase sempre sucedeu no meio das sensações materiais, a alma se conservava pura. Mas, por amor do destino, uma circunstância bem simples modificou sua existência. Vieram-lhe tentações de ir à missa. Ao chegar à simplicidade do templo, expôs-lhe a respeito que o fez ajoelhar. Quando o fez, viu ajoelhada ao seu lado uma menina, juntamente com sua mãe. Começou a contemplar aquela menina como se fosse uma santa. Quando ela levantou-se para se retirar-se, seguiu até um banco próximo à casa de Carolina. Carolina e sua mãe até um banco próximo à casa de Carolina. Quando chega até ao banco da praça, Dona Maria vai para sua casa e Carolina fica na praça sozinha. Jorge, ao ver Carolina sozinha no banco da praça, se aproxima e começa a conversar. Oi, tudo bem? Passa não. Oi, Carolina. Oi, eu sou o Jorge, muito prazer. Muito prazer. Dona Maria, ao sair ao portão, vê sua filha Carolina conversando com Jorge. Carolina, olha o sol. Oi, Dona Maria. Oi, tudo bem com você, seu Jorge? Tá tudo bem sim, com a senhora? Tudo bem. 2 meses depois desse dia, começou aquela visita todos os dias ao cair da tarde. Jorge esperava apenas esquecer de toda sua vida passada, apagar completamente os vestígios desses tempos de loucuras, para casar-se com aquela menina. Jorge então decide marcar a data do casamento. Quando Jorge, levantando-se, Dona Maria, que compreendia o que essas duas almas tinham necessidade de dizer, mutuamente retirou-se. Os dois amantes apertaram-se as mãos e olharam-se com um desses olhares longos, fitos e ardentes, que parecem beber a alma nos seus raios límpidos e brilhantes. Tinha tanta coisa a dizer e não proferia uma palavra. Só foi depois de um comprido silêncio que Jorge murmurou quase imperceptivelmente. Amanhã. Carolina sorriu. Aquela manhã exprimia a felicidade, a realização desse belo sonho cor-de-rosa, que havia durado 2 meses. A linda e inocente menina, que amava com toda a pureza da sua alma, não tinha outra resposta. Sorriu e corou. Jorge desceu lentamente a ladeira. E ao quebrar a rua, voltou-se ainda uma vez para lançar um olhar à casa. Davam 10 horas no momento em que o moço chegava em seu escritório. Um escravo preveniu-lhe que uma pessoa o esperava em seu escritório. Ao chegar em seu escritório, Jorge se depara com o Sr. Almeida. Sua visita a esta hora? Bom, Jorge, cheguei em casa e recebi essa carta. Parece ser de seu casamento. Por quê? Não aprova? Do contrário, eu aprovo. Mas não foi isso que me trouxe até aqui. Queria conversar com você. Sim, irei te escutar. Disse o Sr. Almeida. Faz 5 anos que seu pai faleceu. Não trata-se de mim. Perguntou Jorge. Sim, somente o senhor. Mas o que sucedeu? Bem, deixa eu continuar. Faz 5 anos que seu pai faleceu e 3 anos que o senhor ficou de maior. E seu pai deixou a sua herança comigo e faz 2 anos que eu administro esse dinheiro. Liguei. Juro que não. Pois bem, agora eu preciso lhe contar tudo. Tudo? Sim, ainda não concluí. Eu sei, cara. Suas posses, cara, foi tudo destruído. Foi tudo de água abaixo. Restava-me minha casa. É comercial? Prestou?
Parece que não, viu, cara? Eu sou negociante, entendo o assunto. E quando eu vi finalmente que suas escola estava tudo destruída, eu quis me ocupar nos seus negócios. E o resultado tenho aqui nas minhas mãos. O velho pousou a mão sobre a carteira. E então? Perguntou Jorge com ansiedade. O senhor Almeida, fitando no moço um olhar severo, respondeu lentamente a sua pergunta inquieta. O senhor está pobre. Toda a noite se passou nessa luta íntima. De manhã, o moço saiu e foi ver Carolina, para receber um sorriso que lhe desse forças de resistir ao sofrimento. Afeição, apercebeu-se da palidez do moço, mas atribuiu a motivo bem diverso do que era realmente. Não dormiste, Jorge? Perguntou ela. Não. Nem eu. Disse se achavam reunidas na sala da casa de Dona Maria, o senhor Almeida e o padre. Alguns minutos. O senhor Almeida apertou-lhe a mão com a mesma impassibilidade costumada, como se nada se tivesse passado entre ele na véspera. O padre revestiu-se dos seus hábitos sacerdotais. Apareceu na porta da sala, guiada por sua mãe. Jorge adiantou-se pálido, mas calmo, e tomando a mão de sua noiva, ajoelhou-se, como ele, aos pés do sacerdote. A cerimônia começou. Disse a pergunta solene. Jorge, você aceita Carolina como sua esposa? Sim. Carolina, você aceita Jorge como seu esposo? Sim. Murmurou ela. Pode trocar as alianças. A bênção de Deus desceu sobre essas duas almas. Agora pode beijar a noiva. Uma hora seguramente, a pobreza não acordava, a desonra não o temia. O que desacelerava agora a sua alma era um pensamento cruel, uma lembrança terrível. Carolina sentou-se e começou a escrever com uma espécie de delírio, uma carta à mãe de Carolina, mas apenas havia traçado algumas linhas e apenas estacou sobre o papel. Seria matá-la. Horas da noite. Jorge, em pé no meio desta sala, de braços cruzados, fitava um olhar de profunda angústia em uma porta. Era a porta do quarto de sua noiva. 2 ou 3 vezes deram um passo para dirigir-se àquela porta. A porta estava apenas cerrada. Tocando-a com sua mão trêmula, o moço abriu a porta e entrou. A moça teve um leve sobressalto e, dando com os olhos no seu amante, ergueu-se um pouco sobre a cama, tanto quanto bastou para tomar-lhe as mãos e engolfar-se nos seus olhares. Assim ficaram tempos esquecidos. Ambos viviam uma mesma vida, que se comunicava pelo fluido do olhar e pelo contato das mãos. Pouco a pouco as suas cabeças se aproximaram, e os seus hálitos se confundiram, e os lábios iam tocar-se. Jorge, afastando-se de repente, como se sentisse sobre a sua boca um ferro em brasa, desprendeu as mãos e sentiu-se pálido e lívido como morto. A menina não reparou na palidez de seu marido. Toda entregue ao amor, não tinha outro pensamento, outra ideia. Deixou cair a cabeça sobre o ombro de Jorge e, sentindo as palpitações do seu coração sobre o seio, achava-se feliz, como se lhe falasse, lhe olhasse e lhe sorrisse. Jorge ergueu-se, estava horrivelmente pálido. Caminhou pelo gabinete agitado, quase louco. A moça o seguia com os olhos. Sentiu o coração cerrado, mas não compreendia. Por fim, o moço chegou a um consolo sobre a qual havia uma garrafa de pinga e 2 pequenos copos de alumínio. Sua noiva não percebeu o movimento rápido que ele fez, mas ficou extremamente admirada, vendo-a, apresentando-lhe um dos cálices cheio de licor. Não gosto. Disse a menina com gracioso enfado. Não queres beber da minha saúde, então vou beber da tua.
Carolina ergueu-se vivamente e, tomando o cálice, bebeu todo o licor. O nosso amor. Jorge sorriu tristemente. Dava 1 hora da noite. Jorge tomou as mãos da sua mulher e as beijou-a. Carolina desmaiou-se sobre a cama. Quando o ponteiro devorou o último minuto, marcou. Tornou a fechar as cortinas e saiu. Ao amanhecer, Carolina acorda e não encontra o seu marido. Lentamente se levanta meio atordoada e se depara com uma carta em cima do cabide. Ao abrir a carta e a ler, vê que seu marido diz que está pobre e resolveu ir para outra cidade. Como pode ele não ter me falado isso? Ele agora foi pra outra cidade. Sabe lá Deus o que tá acontecendo com ele. Saiu sem destino. O moço chega ao seu destino, local este que tinha adquirido uma triste fama. Um tempo em que todas as manhãs encontrava-se corpos no chão. Era o tempo do suicídio. Na manhã, um corpo é encontrado e junto a ele uma carta assinada por Jorge da Silva. Toda noite, um rapaz vinha deixar uma flor no muro de Carolina. Depois de 5 meses, o jovem resolve colocar uma carta no muro de Carolina para... Carolina encontra essa carta e vai até ao seu encontro. Jorge, é você? Sou eu, Carolina. Você não morreu? Não. E o que aconteceu? Carolina, desde aquele dia que eu saí do seu quarto e deixei aquela carta para você, eu fui com o pensamento de se matar. E no meio do caminho eu encontrei um moço, todo desformado, e deixei uma carta para todos pensarem que eu morri. Mas apesar, eu fui atrás de trabalho, eu pensei melhor. Eu tive que ir atrás de um trabalho para limpar o nome do meu pai. E conseguiu? Mas é claro, Ai, meu amor. O padre disse a pergunta solene. Não, não vai pra mim não! Vai pra mim não, dar aquela abaixo. Vai, eu saio. Reunidas na sala de Dona Maria. No momento em que o padre disse a pergunta solene. Jorge, você aceita Carolina como sua? Não, não, sozinho. Vou entrar no carro. Depois de 5 meses, Eu não tô entendendo porque ela não tá falando. por que você chegou ainda? Não tô Você não pegou na entendendo. flor. É você? Sou eu, Carolina. Você não morreu? Não. Neguei. Jura? Que é isso, cara? Você não morreu? Não. Terminou já, terminou. Jorge se depara com o senhor Almeida. Que é isso? Ah, não tem que sair todo mundo. Não sai não, bora. Meu amigo. Não. Minha Igual inquieta. O Senhor Não, pô. Não. Olha, no final já tá tão chato. Ai, meu Deus. fica calmo. Ah, meu Deus. Eu não acredito não. Ele... Ah, não. Ai, Mocreia. Olha os cabelos do dublador.
É, o cara que... Vai filmar outra parte. É, ele dedicou. Vai dar bom.